Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, e o versículo 20 até o versículo 24. O irmão vai projetar, os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus, que diz assim a palavra: E quando passando na manhã seguinte, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Então Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Olha, mestre, secou-se a figueira que tu amaldiçoaste. Respondeu-lhe Jesus: Tendes fé em Deus? Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê, se fará aquilo que você diz, ou aquilo que você falar, assim lhe será feito. Versículo 24: E por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crendo, receberei e tê-lo-ei. E quantos pode dizer amém? Tudo que você pedir em oração, tudo que você orar, tudo que você buscar do Senhor, e se você crer, você vai receber da parte de Deus. Nós queremos dar um tema para essa palavra nessa manhã. O bichinho do me pegou aqui, mas vai sair. Vamos dar um tema para essa palavra: vigiando a atmosfera de fé. Vigiando a atmosfera de fé. Você precisa vigiar na sua atmosfera de fé e ter uma fé grandiosa no Senhor, para que você possa avançar dia após dia. Tudo que recebemos é pela graça mediante a fé. Tudo aquilo que nós recebemos da parte do Senhor é por fé. Porque sem fé nós não conseguimos chegar a lugar algum. É através da fé que nós recebemos. Mas o diabo, sabendo disso, ele tenta todas as maneiras para produzir em mim e você um ambiente de incredulidade. O diabo, ele procura de uma forma ou de outra produzir em nós um ambiente de incredulidade. E uma vez que ele produz um ambiente de incredulidade, você acaba não recebendo aquilo que Deus realmente tem preparado para você. Diante dessas adversidades, Deus espera que eu e você tenhamos uma atitude de fé. Porque as adversidades que surgem no dia a dia é tamanha, grandes e gigantes. Mas o que o Senhor Deus espera de mim e de você? Que nós tenhamos uma atitude de fé. Precisamos vigiar para que uma atmosfera de incredulidade não tome posse da nossa vida. Porque se nós não vigiarmos, ou se nós não estivermos atentos àquilo que o Senhor Deus tem a falar, pode que uma atmosfera de incredulidade toma conta da sua vida. E quando você se torna incrédulo, e essa incredulidade toma posse da sua vida, querido irmão, dificilmente você receberá o milagre de Deus. Mas nós queremos, através dessa palavra, despertar você, para que você possa entender que o sobrenatural pode acontecer aqui nessa manhã. E que Deus pode fazer algo muito maior. Mas essa incredulidade, esse ambiente toma posse da nossa vida e nos cega. E nós não conseguimos ver resultado em lugar nenhum. Não conseguimos ver resultado na célula, não conseguimos ver resultado na igreja, e na reunião da celebração. E nós fizemos aqui um desafio que queremos multiplicar as células, porque queremos mudanças em 2018. Mas se nós não vigiarmos, uma atmosfera de incredulidade acaba entrando sobre nós e nós não vemos o resultado do Senhor. A maioria do povo de Israel não entraram na terra prometida porque eles não vigiaram um ambiente de fé. Eles tinham uma promessa. Eu posso perguntar para você, seria redundante para perguntar: quantos nessa manhã têm certeza que tem uma promessa de Deus? Levante a mão. Você que tem certeza de uma promessa de Deus. Então, você que tem certeza de uma promessa de Deus na sua vida, o que você precisa fazer? Você precisa vigiar. Vigiar esse ambiente de fé. Porque nós precisamos dele. Israel sabia que Deus tinha uma promessa para eles, mas por causa da incredulidade, não tiveram fé, não conseguiram entrar. Deus não tirou do Egito para você viver no deserto. Essa era
a colocação de Israel. Deus não tirou Israel do Egito para morrer no deserto. Então, quando nós falamos assim, Deus te tirou do Egito, nós estamos dizendo o seguinte: Deus te tirou do mundo. Deus te tirou do lamaçal, Deus te tirou de uma vida pecaminosa, Deus te tirou de uma situação tremenda, porque a natureza caída do homem, vivendo uma vida totalmente fora, desprovida da vontade de Deus. Então Deus te tirou de lá, mas não é para você morrer no deserto. Quem sabe você nessa manhã está dizendo: pastor, eu ainda passo pelo deserto, estou vivendo um momento difícil. Eu quero dizer, alguém diz assim, ó, nadou, morreu na praia. Você imaginou que coisa triste? O cara nadar e morrer na praia? O cara nada, quando chega na praia, em vez de nadar, morre, asfixiado, sem fôlego, sem condição de viver. Agora, quem sabe você está dizendo: pastor, eu tenho lutado, mas o deserto é muito grande. Mas eu venho nessa manhã chuvosa de domingo profetizar na tua vida que a promessa de Deus vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Essas promessas que Deus tem falado, Ele tem falado para nós, e nós acreditamos nela. Ou seja, o nosso destino é a terra prometida. Deus prometeu algo. Cada manhã que eu levanto, esse dia eu fiquei atribulado. Veio um tio meu lá em casa, e a minha mulher contou para mim hoje, e eu estava lembrando dele, né? Ou seja, esse meu tio tem 65 anos de idade, e ele é um cara show, porque ele parece um piazão, assim, né? Um garotão, um pastor muito animado, muito para frente. Ele trabalhou 35 anos, 1 mês e 7 dias na prefeitura de São Paulo. Ele chama Manuel Marques, e eu estava conversando com ele, eu falei, rapaz, se eu ficar com a sua idade do jeito que você está, vai ser uma maravilha. Porque a questão, irmão, não é a carcaça, tá? A estrutura exterior. O que importa é o interior. Porque tem muita gente jovem de físico, mas envelhecido de mente e de coração. E tem gente envelhecido de físico, mas jovem de mente e coração. Então se você, eu estou nessa, envelhecido de físico, mas o meu coração está jovem, aleluia. Por dentro de mim está bom, e eu acredito nisso. Mas a gente, irmão, sabe que tem promessa. Então todos os dias eu acordo e fico pensando assim: meu Deus, o Senhor fez uma promessa de nós chegarmos em lugar longe, de nós termos um resultado extraordinário, e eu acredito nisso. Cada manhã que eu levanto, eu acredito. Agora, eu sei que muitas das vezes essas promessas são tardias, mas eu sei que o meu destino é a terra prometida. É lá. Eu fui essa semana com o Reginaldo, lá na empresa onde ele trabalha, e foi muito prazeroso. Quando nós chegamos lá, ele me apresenta um senhor que foi gerente dele, e esse senhorzinho chega e começa a conversar com nós, e nós fomos até o café que nós ia pagar, ele doou, porque a palavra que nós falamos para ele foi tão forte, que ele se animou. E aí ele fala para mim assim, ó, 35 anos nessa empresa. Falei, que maravilha. Eu falei para ele, olha, 32 anos servindo o Senhor Jesus. Aí ele falou, vamos sentar? Quando eu falei para ele, falou, vamos sentar. E ele chama Walter. Aí nós sentamos e começamos a dialogar. E logo veio no meu coração um texto bíblico. E quando veio o texto bíblico, eu fui para cima. Romanos 10, versículo 13, versículo 14, versículo e tal. E comecei, aí eu falei, pensei que ele já estava bem. Aí ele falou assim, pastor, dá para o senhor voltar de novo naquele versículo? Vamos lá! Você está entendendo, irmão? Porque é isso que o Senhor faz, é isso que Deus quer. Então nós entendemos que há algo muito maior, algo muito mais poderoso. Pode ser que não aconteceu muita coisa, mas uma semente ficou plantada ali, lá na frente não sabemos o que vai acontecer, mas Deus pode mudar. Agora, eu e você precisamos de crer e acreditar que nós temos uma promessa de Deus. A promessa do Senhor é que nós possamos avançar e irmos mais longe. Ou seja, segurar no deserto, né? Ou seja, você ficar no deserto, você ficar num lugar de terreno, de areia quente, num lugar cheio de pedra, num lugar cheio de serpente, num lugar terrível que as pessoas estavam passando, porque Israel estava num lugar que areia quente, serpente, pedregais, muitas coisas contrárias no deserto. E no deserto que nós estamos vivendo, muitas das vezes na nossa vida, somos feridos com palavras, somos maltratados, somos machucados, e acontece um monte de coisa e tal. Aí eu fico perguntando, você acha que Deus te chamou só para ficar no deserto? Irmão, esse deserto vai acabar em nome de Jesus. Ele vai acabar, ele será passageiro, ele vai acabar. O nosso destino é uma terra que mana leite e mel. O nosso destino é uma vida abundante, abundante,
algo maior, algo muito mais poderoso, e é para lá que o Senhor vai nos levar. Então nós precisamos de vigiar, e quando nós vigiamos essa atmosfera, o Senhor começa a operar poderosamente. Ou seja, para manter uma atmosfera de fé, é necessário vigiar os olhos. Vamos lá. Para manter uma atmosfera de fé, é necessário vigiar os olhos. Os nossos olhos precisam ser vigiados por algumas razões. Jesus respondendo disse-lhe: tendes fé em Deus. O Senhor está dizendo lá em Marcos capítulo 11, versículo 22, ele diz, Jesus falando para Pedro: se você ter fé em Deus e acreditar, essa figueira que Jesus tinha ordenado que secaria, ele está dizendo, gente, pode acontecer coisas maiores. Então ele está dizendo, você precisa de ter fé em Deus. Podemos ter fé em Deus quando nós mantemos os nossos olhos em Cristo, quando você está olhando para Ele. Normalmente estamos com os olhos em tantas coisas e esquecemos do principal, que é o autor e consumador da nossa fé. A gente coloca os olhos em tanta coisa, não é? Naquele carrão bonito que o cara comprou, que você não conseguiu comprar, naquele negócio lá que você não podia, ou colocando o olho para lá, para cá, algumas vezes tendo o olho benigno, algumas vezes tem um olho maligno, porque tendo o olho benigno, vendo coisas benignas, e algumas vezes tendo os olhos malignos, vendo coisa, e nós olhamos para todo lado. Quando nós pregamos domingo passado, que os discípulos não conseguiram ver Jesus, porque o foco central deles não era Cristo. O foco central deles era Israel. Quando o seu olhar está espalhado para lá e para cá, você acaba não vendo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que o nosso olhar tem que estar no principal alvo. E quem que é o principal alvo? Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, por essa razão, nós vemos uma atmosfera de fé, que vemos, ou seja, que atendemos, ou que cremos, ou sabemos que vai acontecer. Mas por olharmos por qualquer lugar, ou estar olhando por lugares diferentes, a incredulidade, ela acaba tomando posse do coração de muitas pessoas, e você acaba perdendo a bênção de Deus. A incredulidade é uma coisa muito ruim. Você precisa de vencer ela, porque eu estou falando aqui, nessa manhã, ela é sutil, eu estou falando aqui nessa manhã, Deus vai te abençoar, aí você fala, sei não, hein, já ouvi essa conversinha, tá, já ouvi isso aí, estou falando para você, Deus vai abrir a porta para você e falar assim, rapaz, já me falaram tanto isso aí, que eu já não estou crendo mais em nada, tá, tudo isso é uma atmosfera de incredulidade, e ela é sutil, não é? Você fala assim, Jesus vai curar, aí você fala, só se eu ver, se eu não ver, porque a incredulidade predomina. Aí nós falamos aqui, o irmão Alex acabou de falar, que o seu celeiro transbordará no Senhor, se você ser fiel. Faz essa conversinha de pastor, querendo tomar meu dinheiro, querendo levar o nosso dinheiro, querendo levar embora. Essa semana eu vi uma entrevista do pastor Silas Malafaia, com aquele Gentil ou Gentil, sei lá como é que é, Gentili, não é? É uma entrevista de 50 minutos, é interessante. Entra lá no YouTube e procura isso aí, você vai gostar. E aí os caras, irmão, massacram a igreja, porque os caras não gostam que nós falamos de contribuição. Daí o pastor Malafaia falou um negócio para ele, interessante. Falou assim, nosso culto tem 2 horas e 50 minutos. A oferta demora de 15 a 20 minutos. Então tem 2 horas e 10 minutos de culto, de louvor, de pregação da palavra, mas as pessoas vão no prédio e esquecem das 2 horas e 10, fica preso nos 20 minutos da oferta. Sabe por quê? Porque é uma atmosfera de incredulidade, e as pessoas acabam ficando incrédulas por uma coisinha. Aí os caras falam assim, rapaz, essa igreja fala tanto em dinheiro. Irmão, se nós falássemos tanto em dinheiro, eu ficaria aqui 1 hora pregando sobre oferta. Eu nunca fiquei, nem tenho vontade de ficar, e nem quero ficar, porque eu acredito que não há necessidade. Há necessidade de que eu e você tenhamos um entendimento pleno, reto, com sabedoria diante do Senhor, e não permitir que a incredulidade tome conta da nossa vida. Creia que o Senhor pode fazer. Nós observamos a palavra de Deus e podemos encontrar na palavra de Deus alguns grupos de pessoas. Por exemplo, olha aquele primeiro, os que olham para si mesmo. Há um grupo que só olha para ele mesmo.
Quando esse grupo que só olha para ele mesmo se torna um grupo do quê? Individualista, egoísta, egocêntrico. Se eu tiver bem, o resto que se exploda. Se eu tiver legal, o resto que vira. Isso é egoísmo. Pessoas que olham só para ele, olhando para o seu umbigo, acreditando que é só ele que tem que ser abençoado. Nós precisamos de olhar muito mais para frente. Segundo, há outros que olham só para a circunstância. Tem pessoa que não consegue ver glória. Veja bem, né? Ir lá para o prédio agora de Colombo, sair lá do bairro Alto com chuva, isso custa a gasolina, isso gasta pneu, isso gasta o carro, isso gasta aquilo. Os caras só olham para a circunstância. Ah, não, eu não vou porque essa chuva tremenda que está de manhã e pessoas olhando só para a circunstância. Ele não consegue ter uma olhada mais nítida, mais clara daquilo que Deus quer fazer. E todas as pessoas que só olham para as circunstâncias se tornam frustrados. Frustrado. Irmão, essa célula vai multiplicar. Aí o cara que olha para a circunstância fala, sei não, hein? Veio A, veio B, veio tal, não deu nada. Olha, nós vamos ter o batismo. O cara olha para a circunstância, sei não, o povo não está casado, pois não está casado não pode batizar, e não sei o que lá, não vai batizar ninguém. Se eu fosse o senhor, eu nem enchia essa piscina de água para batizar 3, 4 pessoas. Alô, Brasil, a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Quando a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, a Bíblia está dizendo, todo o tesouro da Inglaterra, dos Estados Unidos, todo o império do mundo, não se equipara uma pessoa que está sendo salva, e hoje nós vamos batizar mais do que uma aqui nessa manhã. Quantos podem dizer amém? Amém? Que é isso que Deus faz, irmão. Nós temos que crer, acreditar no Senhor, mas as pessoas olhando só para a circunstância. Se você olha para a circunstância, você não consegue chegar a lugar nenhum. Olha para si mesmo, olha para as circunstâncias. Terceiro grupo, aqueles que olham firmemente para Deus e na sua promessa. E ele sabe, pode cair 1000 do meu lado, 10.000 na minha direita, mas eu não vou ser atingido. Pode dar tudo errado, mas eu creio que Deus tem uma palavra e Ele vai fazer um milagre na minha vida. Porque você está olhando para a promessa. Conta-se que um avião estava caindo, estava perdendo na depressão ali, perdendo a altura e descendo, e aquela coisa toda, e o povo dentro do avião desesperado, e tinha um garotozinho assim de uns 12 anos, um adolescentezinho, tranquilo, sentado bem tranquilão lá. E aí o povo impressionou, porque todo mundo lá pensando que ia morrer, e o menino tranquilo. Quando voltou às normalidades, e o voo foi perfeito, e conseguiu chegar, perguntaram para ele, por que você não se assustou quando todo mundo dando vômito, desesperado, e você tranquilo aí? Aí o garoto olhou para o povo e disse assim, é porque o piloto é meu pai, e eu confio no meu pai, eu sei quem é o meu pai, eu sei que ele é um bom profissional, e por ele ser o piloto, por que eu vou me desesperar? Todo mundo ficou boca aberta. Qual que é o piloto da sua vida? Quem que dirige a sua vida? Quem que te orienta? Quem que te dá a direção? É Mamon ou é Deus? É o vizinho ou é Deus? É a empresa que você trabalha ou é Deus? É a sua foca que lá está ou é Deus? Se você crê que é Deus que te direciona, pode quebrar tudo, você vai ser vitorioso em nome de Jesus. Então é isso que nós precisamos de ter. Então, esse grupo olhava firmemente para Deus, porque eles confiavam na promessa da sua palavra. Mas aí tinha um outro grupo, que eram os que tinham uma visão dividida. Não é? Visão dividida. Aquela visão dividida, uma visão medíocre. Deus havia prometido a terra, que já havia feito uma promessa. Deus tinha feito uma promessa. Então Deus tinha dito para o povo de Israel, eu vou dar uma terra para vocês. Então essa promessa eles estavam dando. Mas eles duvidaram da palavra de Deus e das suas promessas. Por que eles duvidaram? Porque eles permitiram que a incredulidade entrasse no seu coração. E eles pensaram que conquistaria a terra pelos seus esforços próprios. Quando você olha para si mesmo, você diz assim, é com o meu esforço que eu vou conseguir. Eu não dependo de ninguém para conseguir, eu vou conseguir sozinho. Você está olhando para você mesmo. Você está achando que você não precisa do irmão A, do irmão B. Irmão, nós precisamos de unidade. Sem unidade não funciona. Vamos fazer um quebra-gelo aqui. Precisamos de unidade. Pega esse dedo aqui e abre a sua mão aí. Vamos lá. Você larga aí tudo que você está vendo na mão aí. Só aquele que não puder mesmo.
mas aquele que puder, faça. Mão aberta e esse dedo. Bate ele na sua mão. O dedão, vai bater nele aí. Dedo na sua mão, ok? Ok? Muito bem. Agora, pega o indicador. Bate os dois. Vai batendo aí na sua mão, os dois. Os dois dedos. Bate os dois dedos. Ok. Agora, pega o terceiro. Bate os três. Os três. Vai batendo os três aí. Os três. Vai batendo. Ok. Agora vamos para o quarto. Todo mundo. Vai bater nele. Vai batendo. Vai. Vai batendo. Vai batendo. Ok. Agora pega os 5 e bate. Ok? Amém. É por mostrar para você que quando nós pensamos que nós mesmos sozinhos podemos fazer alguma coisa, somos egoístas e egocêntricos. Ou acreditamos que somos só nós que resolve. Quando você bateu um dedo, nem barulho não fez. Quando você bateu 2, pouquíssimo. Quando bateu 3, pouquíssimo. 4, mais ou menos. Quando você bateu 5, começou uma explosão. Quando a igreja está unida, é essa unidade que libera ou que gera o poder de Deus, nós começamos a avançar de maneira poderosa e extraordinária. E é isso que Deus quer fazer conosco aqui nessa manhã. Você pode dizer amém por isso? Nós precisamos, não podemos pensar que vamos conquistar a terra pelo nosso esforço próprio, ou seja, eu imagino que eu mesmo consigo, e não é assim que a coisa funciona. Nós temos que acreditar no poder de Deus, é Ele que faz. Olhando para si mesmo, você não consegue chegar aonde você quer. O povo descobre que Deus já havia falado, e a terra era de fato boa, havia uma promessa, Deus tinha dito, e tudo aquilo que Deus falou que nos daria, Ele dá com precisão, e Deus não dá nada ruim para ninguém. Tudo que Deus te der, irmão, é maravilhoso. Tem gente que recebe as coisas e diz que foi Deus que deu. Fico em dúvida. Entendeu? Fico em dúvida. Nada contra os carros velhinhos, né? Mas o irmãozinho chegou na igreja e falou assim: pastor, venha ver o carro que Deus me deu. Terminou o culto, o pastor foi lá. Quando chegou lá fora, irmão, era um Fusca velhinho, tão tribulado, que estava amarrado o para-choque com arame e tal. Aí o pastor olhou para ele: filho, não se decepcione, mas não foi Deus que te deu, foi o diabo que te deu isso aqui. Aí ele falou assim: mas como, pastor? Eu falei assim: como que Deus ia te dar um trem, meu filho, que você está vindo para o culto, quebra no meio do caminho? Como que Deus ia te dar um negócio que não pega, tem que alguém empurrar? Irmão, deixa Deus te dar. E quando Deus te der, Ele vai dar perfeito, bom, grandioso. Mas nós, muitas das vezes, queremos antecipar um negócio e a coisa dá errada, né? Deus dá coisas boas para nós. Nós temos que descobrir, irmão, que o Senhor pode fazer. Ou seja, mas nós não podemos permitir que a incredulidade fique. Então você tem que descobrir que que a impossibilidade de olhar para as circunstâncias, os obstáculos que estão diante de nós. Acredite que Deus pode fazer. Deus pode dar. Deus falou: olha, eu vou dar para vocês algo extremamente poderoso. E é isso que nós precisamos. Quando nós olhamos para as promessas de Deus, as coisas começam a andar. A nossa fé tem que estar em um só lugar. A nossa fé tem que estar em Deus. Eu acredito nele. Quando nós confiamos no homem, a Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço seu Senhor. Quando você confia no ser humano, o ser humano falha. O cara faz uma promessa para você, não cumpre. O cara fala um negócio para você, não cumpre. Mas a sua confiança tem que estar em Deus. A nossa fé tem que estar só em Deus. Não podemos ter uma fé dividida. Não podemos dividir a nossa fé. Quando você tem uma fé dividida, as coisas não chegam no lugar. Muitos creem que Deus também, né, em outras coisas, que as pessoas falam assim: ó, eu acredito em Deus, mas eu acredito também na Virgem Maria, eu acredito no São José, eu acredito no Pedro, eu acredito na Maria. Você tem que acreditar em Deus. É Ele que pode te dar. Ele. Mas as pessoas acreditam em Deus, mas olha, veja bem, né? Eu sei que Deus pode fazer, mas vou fazer uma fezinha aqui na Mega Quina aqui, ou na Mega Sena, nem sei se é Mega Quina, vou fazer uma fezinha aqui, eu acredito que isso aqui vai dar. E tem irmão que ainda chega para mim e fala assim: pastor, eu joguei e vim falar para o senhor que se eu ganhar, nós vamos comprar o prédio. Eu olho para ele e falo assim: nós não vamos ter esse prédio, porque você não vai ganhar. Porque Deus não precisa de fazer essas misturas.
Você precisa de entender ou colocar a sua fé só em Deus. Deus não aceita uma fé dividida. Muitos creem em Deus, mas também creem em outras coisas. Alguns creem no poder da sua igreja, no poder dos pregadores, acreditam na Virgem Maria e alguns santos e outros, e aí vai. Mas você precisa de acreditar no Senhor. É nele que nós temos que colocar o nosso entendimento. A Bíblia diz que Deus não permite que algo aconteça. A Bíblia diz assim: Deus não dá a sua glória para outrem. Deus não dá sua glória para ninguém. Deus não divide, irmão. Deus não divide. Deus fez, está feito. Por exemplo, o cara está com dor de cabeça, aí chega aqui e fala assim: pastor, ora por mim que eu estou com dor de cabeça. Eu oro por ele. Ele sai lá fora, pega o analgésico e toma. Melhor que não tivesse orado, irmão. Melhor que não tivesse orado. Porque se você tomar um analgésico e passar a dor, você vai saber quem curou. Foi Deus ou foi o comprimidozinho que você tomou? Foi Deus ou foi o remedinho que você tomou? Então é melhor, irmão, a gente precisa de entender. Então eu prefiro o seguinte: estou com uma dor de cabeça, chego para a irmã Beth e falo assim, ó, arruma um remédiozinho aí. Ela vai lá, pega o negócio, toma, passou. Se eu tomei o remédio, não passou, tomar mais outra dosezinha aí, vamos lá. Tomei, não passou, opa, papai, agora é o seguinte, não passou. Agora é o Senhor que vai tirar essa dor. Então você tem que ter opções, irmão. Ou você acredita em Deus, ou acredita nas coisas naturais. Pastor, mas faz mal tomar remédio? Não, Se o doutor prescreveu um médico e ele é uma autoridade funcional que pode prescrever e ele tem autoridade para tal, se ele prescreveu, toma. Agora, não toma o remédio e vem aqui. Agora, o que você pode fazer é o seguinte: Senhor, eu vou tomar esse remédio, mas eu quero que o Senhor abençoe, abre a mente desse médico que vai me diagnosticar, para que ele faça o negócio perfeito, vai dar tudo certo. Agora, irmão, se você tomar o remédio e vem aqui para receber a oração, se você for curado, quem te curou? O remédio ou foi Deus? Entende? Então nós precisamos de ter algo depositado e acreditar que é o Senhor que pode fazer. A minha glória, diz ele no Salmo 42, versículo 8, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor e nem a imagem de escultura. O Senhor não dá o louvor para ninguém e não divide a glória com ninguém. Você precisa de acreditar nele. Se queremos desfrutar de tudo que temos direito como filho de Deus, nós precisamos ficar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós olhamos para ele e colocamos a nossa visão nele, ele é o autor e consumador da nossa fé, e é ali que nós entendemos que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias e poderosas, porque nós estamos olhando para o Senhor, olhando para ele, não permitindo que a incredulidade roube de nós aquilo que Deus tem para nos dar. Quantos podem dizer amém? Segundo lugar, para manter uma atmosfera de fé, é necessário vigiar a língua. Para manter uma atmosfera de fé, é necessário vigiar a língua. A língua é um negócio poderoso, nós temos que vigiar ela. Pequeno, mas faz um estrago. Tá? A turma fala linguarudo, não é? Diz o cara que morreu uma mulher e tinha 2 caixão. Um para levar o corpo, outro para levar a língua. Pensa que a mulherzinha, mas tem homem também linguaruda, só mulher não, né? Que a turma fala assim, só as mulheres, não, tem homem também. E uma pior coisa que tem é homem fofoqueiro. Você está entendendo? Se mulher fofoqueira já é coisa ruim, homem fofoqueiro acabou com tudo aí. Porque daí saiu fora de todos os trâmites, de todas as normalidades. Mas tem pessoa que fala demais, mas você precisa vigiar a língua. Qualquer que disser a este monte, porque o Senhor está dizendo o seguinte, lá em Marcos, o versículo 23, o capítulo 11, versículo 23, o Senhor Jesus está dizendo para Pedro, qualquer que disser a esse monte, erga-te e lança-te ao mar, vai acontecer. Esse é o poder da língua, não é? E tem irmão que chega perto de uma montanha, o pastor contou que tinha uma irmã que ia para ir num lugar, tinha uma montanha. Daí ela chegava lá no pé da montanha e falava, montanha, sai daqui, montanha, sai, ai, sai. E ela ficava brabinha. Ela dizia assim, eu estou falando, não está cumprindo a palavra. Irmãos, esse erguer a montanha e lançar-te ao mar, literalmente, pode ser uma montanha também, porque tem uma montanha lá diante de você, vem lá, a prefeitura faz um plano lá, e as máquinas passam lá e arrebentam com a montanha. Pode acontecer, mas essa montanha que o Senhor está falando, são montanhas das dificuldades. Os obstáculos que estão diante de você, que tem hora que é uma montanha.
Aí você libera a palavra e essa montanha vai sair. Qualquer que disser a esse monte, erga-te, e ele vai lançar. Se quisermos termos uma atmosfera de fé, precisamos liberar palavras de vida e não de morte. Se você quer que algo aconteça e essa atmosfera de fé venha poderosamente na sua vida, você tem que liberar palavra de vida e não palavra de morte. Irmão, infelizmente, muita gente, em vez de liberar a palavra de vida, libera palavra de morte. O que é a palavra de morte? O cara fala assim, ó, isso não dá jeito mais não, isso aí já era, isso aí acabou, isso aí já fizemos tudo que nós tínhamos que fazer, não dá mais. Isso é palavra de morte. Palavra de vida é o seguinte: Deus vai mudar isso. Esse cativeiro vai passar. Os dias melhores chegarão. O Senhor vai fazer. Irmão, muitas das vezes nem você está querendo muito disso aí. Mas você tem que liberar. Fala. E quando você começa a falar, muda o ambiente. Muitos não sabem o poder das suas palavras, não é? Para obter, ou seja, para liberar um ambiente. A palavra de Deus, ela tem poder para liberar um ambiente. Então, pastor, o senhor não sabe que ambiente desgramado eu estou vivendo, que ambiente ruim é o meu trabalho. Se você continuar falando assim, sabe o que vai acontecer do seu trabalho? Morte na porta, no meio, no banheiro, morte para todo lado. Agora, pastor, como é que vamos fazer? Libere uma palavra de vida e esse ambiente vai mudar. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo aqui? Diga amém. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Irmão, você precisa de liberar o ambiente. Então, você está lá no ambiente. Então, chegou um chefe novo lá na empresa. E o cara é irmão do Bin Laden, primo do Saddam Hussein e amigo do presidente lá da Coreia do Norte. Você que mistura, nem o cão dá tão ruim assim, né? Mas porque esses caras são treva. Mas tudo bem. O cara chegou lá. E aí o ambiente ficou ruim. Aí você fica lá, depressivo. Tem pessoa que fica depressivo, eu não aguento mais. Meu Deus, Irmão, muda esse negócio. Então eu te convido nessa manhã você mudar. Você vai chegar lá e liberar. Esse é o lugar que o Senhor preparou para mim. E é aqui que eu ganho sustento para mim viver. É aqui o meu lugar. Esse é o lugar. Vai mudar o ambiente. Ok? Vai mudar. Pastor, vai mudar. Agora, se você chega e fala assim, aqui tem um feio, tá vendo aquele lá? Eu fui num lugar com o irmão falava para mim assim, eu esqueci o seu nome. O seu nome? Antônio. Adriano e Antônio, isso aí. Viu, Antônio? Eu fui num lugar e o cara falava assim, tá vendo aquele ali? E falava meio com a mão na boca assim para ninguém ouvir. Tá vendo aquele ali? Só tô vendo. Feiticeiro. Tá vendo aquele ali? Vai no candomblé toda sexta-feira. Tá vendo aquele ali? Unicista. Eu falei, cara, o negócio tá ruim aqui, né? Ele falou, tô falando pro senhor, pastor. Eu tenho que sair daqui. Aí eu falei, vem pra cá, vem pra terra, vem. Agora, bora. Falei, que sair daí, rapaz? Tá? Aí eu falei pra ele assim, meu filho, o barco na areia, eu falei para ele, para que serve o barco? Para andar no mar, na água? Falei, então dá. Um barco na areia, qual que é a utilidade dele? Nada. Um barco dentro do mar tem utilidade? Tem. Agora, se esse barco estiver furado e entrar água dentro do barco, o que vai acontecer? Vai afundar o barco. Eu falei, se é o barco que está aqui, meu filho, só que você está na areia, entra dentro do mar. Você está no mundo, mas o mundo não está dentro de você, porque dentro de você a palavra de vida, a palavra de poder, a palavra de grandeza. Libere a palavra de Deus aqui nesse lugar, vai mudar o ambiente. Aí o cara fala, pastor, mas eu sou sozinho, todo mundo fica, meu irmão? A Bíblia diz que aquele que está conosco é maior do que aquele que está lá fora. Aquele que está conosco é maior do que aquele que estão com eles. Tinha 400 profetas de Baal e 450 de Acera, um montante de 850 profetas. Elias estava sozinho. Aí Elias disse assim, como vocês são maioria, vocês clamam primeiro. Vamos fazer o altar.
Coloca um bezerro em cima do altar e nós vamos invocar. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Os 400 e os 450, 850 olharam para aquele unzinho sozinho e diz: tadinho dele, é nós que vamos. E começaram: Baal, responde. Baal, e o Baal estava atendendo o telefone. Baal, responde. E o Baal estava dormindo na cesta. Baal, responde. E o Baal não ouvia. Aí o Elias começou a mangar deles. O Elias falou: fala mais alto. Quem sabe ele dispersou. Quem sabe ele não grita mais. E os caras gritou tanto que ficaram roucos. E chegou uma hora que o desespero foi tão grande que eles pegaram as navalhas e começaram a cortar-se a si mesmo. Chegou a hora de Elias, sozinho. Só você está na empresa. Pastor, lá na minha casa, sou crente, o senhor não sabe que inferno que está lá. O inferno saiu da sua casa, filhão, porque você é o representante legal de Jesus Cristo naquela casa. Você é a porta, é a boca de Deus, você é a profecia de Deus. Elias então, sozinho, no físico, mas com o Deus dos milhares. Elias então diz: vamos preparar o altar. Preparou o altar, as pedras estavam fora do lugar, colocou no devido lugar, e Elias pega a água e manda colocar. Irmãos, Elias colocou no altar mais ou menos 180 litros de água. Cara, se não pegava fogo no seco, vai pegar com água? Aí os caras falaram: quero ver agora pegar fogo nisso aí. Molhou tudo. Aí o Elias, tranquilo. Esse é o seu sentimento. Eu quero que você saia daqui e volte para sua casa liberando uma palavra. E o ambiente vai mudar. Você vai chegar na sua casa e vai dizer: eu vou vigiar a minha língua, porque para manter uma atmosfera de fé, eu vou vigiar a minha língua. Só vou falar coisa boa aqui. Chega lá dentro da sua casa e fala assim: minha casa é abençoada, minha família é abençoada, meu salário é abençoado, meu patrão é abençoado. Tudo que o Senhor me deu aqui é abençoado. Mesmo que está pouquinho, é abençoado. Eu não tenho dinheiro para pagar a conta, mas o que eu tenho é abençoado. Eu não roubei de ninguém, não passei na Lava Jato. Meu dinheiro é abençoado. E se o seu dinheiro é abençoado, esse ambiente vai mudar. Vai mudar. Aí eu fico preocupado, irmão, com crente. Vou bater um pouco nos crentes aqui agora, que eu estou com o chicote aqui agora. Eu fico preocupado com os crentes, mas já tiro o chicote de novo. Mas eu fico preocupado com os crentes. O cara recebeu uma benção, um dia está pegando o anjo com a mão, no outro dia está andando de mão dada com o diabo. Porque tem dia, irmão, que ele está aqui na igreja. Eita, tá, aleluia. Olha aí, papai. Ó, tá. No outro dia ele está assim: que vida miserável. E o cara bota até no Facebook, na rede social, uma carinha triste. Estou me sentindo deprimido. Sai! Eu estou me sentindo ruim. Eu não estou com nada. Faz hora que você não está, mas Jesus vai te mudar nessa manhã. Jesus vai te mudar. Porque, irmão, uma vez que você tem Cristo no seu coração, as circunstâncias e as dificuldades, elas virão e estarão todo dia. Paulo disse: eu levanto, ele levanta comigo, eu sento, ele senta comigo, eu deito, ele deita comigo. Paulo estava dizendo da velha natureza, do velho homem, da velha vida. Ele está dizendo: tudo está comigo, mas eu sei em quem eu tenho crido, e ele é galardoador, ele é poderoso para me dar vitória, e aquele que está conosco é maior do que aquele que está lá fora. Aleluia, ele é poderoso, irmão, ele é poderoso. Elias, tranquilão lá. Irmão, está dando tudo errado aí. Não, eu estou em paz. Por que você está em paz? Porque eu sei em quem me chamou. Eu já não sou mais escravo do medo. Ele me libertou. Não chegou ainda, mas vai chegar. Alguém pode chegar e falar: você ainda está nesse conto? Estou. 32 anos, 50 anos, 60 anos. Porque quando tudo acabar aqui, irmão, a glória que virá é muito maior. Maior. Um casal encontrou um pastor no shopping, e aí um pastor famoso, o cara olhou o pastor e diz assim: ô pastor,
Que legal! Aí o pastor cumprimentou eles, aí ele falou, dá para tirar uma selfie, que está de moda o negócio da selfie. O pastor dá, claro. O pastor se aproximou do casal, tiraram a selfinha, tudo, tal. Aí ele olhou, pastor, o senhor sabia que eu era da sua igreja? Você era da minha igreja? Fui. 20 anos eu fui da sua igreja. Rapaz, você foi 20 anos da minha igreja? Fui. E aí? Por quê? O que aconteceu? Você foi para onde? Saí. Você saiu? Você foi para onde? Foi para o mundo, pastor. Mas por que você saiu? Pastor, eu descobri que lá tinha muita gente falsa. Eu descobri que lá tinha muita gente invejosa. Eu descobri que lá tinha muita gente mentirosa. Eu descobri lá que tinha muita gente que era só a casca. Eu descobri, foi descobrindo. Aí o pastor, então por causa disso você saiu, foi para o mundo? Foi. Aí o pastor falou para ele assim, no mundo tem mentiroso? Tem, claro. No mundo tem hipocrisia? Meu Deus, o que mais tem? No mundo tem prostituição? Pastor, tá assim. O pastor falou assim, por que você não saiu do mundo então? Se você saiu da igreja porque você encontrou tudo isso, e agora você foi para o mundo e está podre o negócio, por que você não saiu de lá? Sai de lá, rapaz, e vai para um outro lugar. Só tem uma notícia para você, quando você chegar vai contaminar o outro lugar, porque o problema está em nós, irmão, e não está na situação. Nós é que estamos. Aí o cara regalou o olho. Muitas das vezes as pessoas saem, deixa, abandona. Não quero, porque eu quero isso, eu ficar na igreja, porque, irmão, a vida está aqui nesse lugar. Amém. Ok? Você sair daqui tem morte, mas aqui tem vida. Tem vida. Irmão, a arca de Noé tinha tudo quanto é tipo de bicho. Imagina os bichos defecando, urinando, tal. Você imagina o fedor que estava dentro daquela arca. Do lado de fora tinha morte, dentro da arca tinha vida. Irmão, pode estar fedendo um pouquinho, pode estar ruinzinho, mas tem vida. A vida do Senhor está aqui nesse lugar. Amém, irmão? Aleluia, a vida de Deus. Então nós precisamos, de manter uma atmosfera de fé. É necessário vigiar a língua. Qualquer monte que estiver diante de você pode sair, você pode acreditar. Você precisa liberar uma palavra de vida e não de morte. Muitos não sabem o poder das suas palavras. O poder para liberar ou abater. Você pode abater ou pode liberar um ambiente, porque você pode abater. Você está junto com o irmão? O pastor estava dirigindo o carro e o irmão foi buscar ele, pastor Jorge Linhares, para pregar. E o irmão dirigindo o carro, e a estrada tinha cheio de eucaliptos plantados dos dois lados, aquele corredor. E o cara falando para ele assim, dá muito acidente aqui. Pastor, aqui bate gente, quase toda semana. O cara falou tanta coisa ruim que o pastor falou que já estava vendo o pé dele grudado numa árvore daquela lá. Porque o pastor falou, esse cara vai bater o carro. Porque tem palavras que abatem, irmão. Mas o Senhor te chamou para liberar palavra de vida, um ambiente de vida, e é isso que o Senhor quer fazer. Quem verdadeiramente crê na palavra do Senhor, ele não fala de morte, mas ele fala de vida. Quem crê no poder de Deus fala de vida. Muitos, infelizmente, não liberam a palavra de vida, mas liberam a palavra de morte. Mas o Senhor te chamou nessa manhã para que você libere uma palavra de vida. Essa palavra que você precisa de liberar. Meu irmão, a vida do Senhor está em você. Você vai longe, o Senhor vai dar vitória, coisas tremendas vai acontecer, coisa grandiosa. Se nós não o fizer, as coisas vão ficar ruins. Aí as pessoas dizem, esse irmão não sabe de nada. Estou passando por um momento. Aí ele começa a dizer, a minha célula está ruim, a minha esposa está ruim, o meu marido está ruim, o meu filho está ruim, a minha casa está ruim. A morte está lá, batendo na sua porta. Libera uma palavra de vida. Muitos dizem que são sinceros e que falam a verdade, mas a minha pergunta nessa manhã é, a verdade que você está falando está gerando incredulidade ou está gerando o favor de Deus para a sua vida? Porque as pessoas falam assim, o politicamente correto. Irmãos, eu falo a verdade. Agora, essa verdade que você está falando está gerando vida ou incredulidade? Se estiver gerando incredulidade, muda o tom, porque o Senhor quer fazer algo maior, algo grandioso para mim e para você. O que Deus fala através da sua palavra traz vida para nós. E mesmo que você esteja morto, a vida de Deus virá sobre você e o ambiente será mudado, porque Deus pode fazer coisas extraordinárias.
A incredulidade é como as ondas do mar, que se levanta e se desfaz na beira da praia do mar. Mas a crença e o acreditar, o Senhor pode fazer o sobrenatural. E eu creio que Deus pode fazer coisa grande aqui nessa manhã. Tudo é possível àquele que crer. Se nós crer, o milagre pode acontecer. Jesus disse para Marta e Maria: ainda que esteja morto, viverá. Deus pode ressuscitar todos os nossos sonhos aqui nessa manhã. Vamos ficarmos em pé. Deus pode ressuscitar todos os nossos sonhos aqui nessa manhã. Nós vamos cantar uma canção aqui com o Ministério de Louvor. Vamos lá, esse povo abençoado que louva e que engrandece o Senhor. Vamos liberar no mundo espiritual, nessa manhã poderosa que Deus trouxe nós aqui. Ele tem o melhor para mim e para você. É Ele que tem, Ele que pode fazer, Ele que pode dar, Ele que pode gerar. Nós acreditamos, Ele pode fazer coisas extraordinárias. Todo fracasso, todo sofrimento, toda dificuldade, tudo aquilo que está tentando roubar ou impedir de você ser abençoado pelo Senhor, Deus te dará. Deus te chamou para algo muito maior. Deus nos chamou para fazer uma obra extremamente poderosa e extraordinária. E é nessa fé que nós acreditamos, é nesse propósito que nós acreditamos. Então nós vamos cantar então. Vocês cantar, está cantado. Aleluia. Cante, abre o seu coração. Nós vamos orar posterior o louvor.